meu lindo, minha linda, Alexandre de Moraes deu uma ordem e mandou essa ordem para o Ministério da Justiça para organizar toda a situação. Alexandre de Moraes mandou extraditar 63 foragidos do 8 de janeiro. Pessoas investigadas, algumas até processadas, outras condenadas, fugiram para a Argentina para ali não serem responsabilizados e não sentirem o caráter pedagógico da pena, não é? Da ressocialização do bandido. Afinal, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido ressocializado. Aí Alexandre de Moraes pediu as informações lá para a Argentina. Foi, André. Foi. E a Argentina passou a lista de foragidos que eles encontraram lá, que eles detectaram que estava lá no país. E assim Alexandre de Moraes determinou aqui, ó, a extradição de 63 foragidos da Argentina. 8 de janeiro, Moraes determina extradição de 63 brasileiros foragidos na Argentina. Aqueles que participaram da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que tem ali nos lombos 5 crimes em curso, exatamente, tentativa de golpe, organização criminosa, atentado violento à abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, lascado, usado, manipulado e largado, né? Agora Bolsonaro quer anistia, né? Bolsonaro diz que é anistia, mas não é pro gadinho, né? É para ele. Olha aqui, ó. Essa ordem de Alexandre de Moraes, ela tem que seguir uma formalidade, conforme as regras constitucionais de direito internacional. Alexandre de Moraes dá a ordem, manda para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça faz um documento que envia, então, para o ministro das Relações Exteriores, aqui, ó. Primeiro vai para o ministro Lewandowski, ali o ministro da Justiça, Lewandowski envia então para o ministro das Relações Exteriores, e é o ministro das Relações Exteriores que tem a competência, o dever e a atribuição de entrar em contato com as autoridades ali da embaixada diplomáticas do Estado da Argentina, e a Argentina então vai implementar a captura e a extradição desses foragidos. Andréia, mas será que Javier Milei vai fazer isso, Andréia? Bom, existe legislação lá, meu querido. E Javier Milei, sendo presidente, não é porque ele é presidente que ele pode simplesmente dizer que não vai observar o acordo internacional que tem entre a Argentina e o Brasil. Ele não pode fazer isso. Tanto que ele não pode fazer isso, que foi exatamente aqui, ó, o governo da Argentina que passou o nome daqueles que estavam foragidos, que eles conseguiram detectar. Aqui, ó, há cerca de 3 meses, o governo argentino repassou a Itamaraty uma lista com dados de brasileiros condenados pelos atos dos 8 de janeiro, né? Que ingressaram no país vizinho e são considerados foragidos. Então, foi o próprio governo da Argentina, a partir das leis já estabelecidas e dos acordos internacionais, que passaram os nomes das pessoas que eles observaram ali, através da investigação e tal, que inclusive pediram asilo político e estão lá. Então, eu acredito que o governo da Argentina vai continuar observando os acordos internacionais e a lei, e vai capturar e extraditar aquelas pessoas que foram encontradas e mandar de volta para o Brasil, tá? Tem essa formalidade de passar primeiro pelo Ministério da Justiça, que faz o termo de acordo, que manda para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e concomitantemente a isso vai para o governo da Argentina, que eu tenho certeza, acredito que observará a lei. Uai, mas Javier Milei, André, aliado, não sei o que, é bravata. Sabe o que é bravata? É bravateiro. Fala, fala, fala que faz e acontece tal e tal coisa, no frigir dos ovos tem que obedecer à lei e à ordem e o que já é estabelecido, senão comete crime. E se cometer crime, Javier Milei, tem uma parte do parlamento lá que está de saco cheio com Javier Milei. Tanto é que o país lá está ladeira abaixo, fome, desemprego, tudo aumentou lá, só não aumentou a renda e tudo mais. Daqui a pouco a Argentina é uma nova Venezuela na América Latina. Então já estão por aqui com Javier Milei. E se Javier Milei escorregar,
vai cometer crimes e eles vão acabar até daqui a pouco impeachment ele. Então ele não vai deixar de observar a legislação argentina por causa de brasileiro não, meu querido, por causa de patriotário que foi usado e manipulado por Bolsonaro e foi ali por matadouro do dia 8 de janeiro, enquanto Bolsonaro fugia com 2 malas de joia não. Ele não vai entrar ne nessa aventura não. E por falar em foragido, então Alexandre de Moraes pediu a extradição desses 63 que a Argentina passou a lista dizendo que estão lá e vão ser extraditados. E Alexandre de Moraes pediu também a extradição aqui, ó, de Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha e tem também tratado ali de extradição e tudo mais com a Espanha, viu? Moraes pede extradição de bolsonarista Oswaldo Eustáquio e está foragido na Espanha. Oswaldo Eustáquio, né, ele já foi até decretada a prisão dele, e Alexandre de Moraes liberou ele, aí ele continuou aprontando, investigado no inquérito das milícias digitais, participou de bloqueios, aqueles bloqueios que ocorreu em 2022, dos acampamentos, dos atos antidemocráticos, fazia postagens com mentiras, fake news, uma série de situações. Só que você conta ou eu conto? Ele acabou de se lascar de vez. Ele poderia ter uma chance de não ser extraditado por aquilo que ele era investigado até então, em relação às milícias digitais, atos antidemocráticos. A Espanha poderia até falar assim: "Não, mas, não é um crime, assim, tão grave, a gente tá", entendeu? Tipo o Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, por enquanto, porque o Alan dos Santos também está indo na mesma toada aqui do menino. O que que você está falando, Andréia? Corrupção de menores. Tem um novo crime em curso aqui, ó, além do obstrução da justiça, corrupção de menores. Exatamente isso. O que que Oswaldo Eustáquio fez, segundo a Polícia Federal? Usou a filha dele, menor, assim como o filho, para usar as redes sociais dela e para usar ela também, os filhos fizeram vídeo aí, para atacar a Polícia Federal. Exatamente isso. Olha aqui. Em nota, a Polícia Federal afirmou que no curso da investigação foram identificadas ações voltadas a expor e intimidar policiais federais e seus familiares, que atuam em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal como forma de causar embaraço às apurações. Então ele tentou intimidar policiais federais, notadamente um delegado. E como que ele fez isso? Expondo o delegado Fábio Schor, que é um delegado, um dos principais delegados responsáveis por investigar Bolsonaro, usando seus filhos, inclusive usando as redes sociais da filha dele, todos menores. A polícia falou mais. Olha o que que a polícia falou mais na nota. De acordo com a PF, para tanto, os investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria. Então aqui entra também o crime, além de tentar obstacularizar a justiça, esse é um outro crime, e é sério, é grave essa conduta, e o crime de corrupção de menores. A partir disso tudo, dessa situação agravada pela conduta aqui, ó, de Oswaldo Eustáquio, eu acredito que o governo da Espanha vai atender o pedido de Alexandre de Moraes e vai capturar e extraditar Oswaldo Eustáquio, a não ser que ele fuja da Espanha. Se ele não fugir, as autoridades vão pegá-lo e acredito que vão entregar às autoridades brasileiras. E dentro desse ambiente aqui, eu não posso deixar de ressaltar que não é só Oswaldo Eustáquio que está atacando a Polícia Federal, não. E usando de imagem de crianças para atacar a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, não.
Aqui a gente tem que abrir o parêntese. Eduardo Bolsonaro postou vídeo com menores. O SWAT postou vídeo com menores. Silas Malafaia postou vídeo com menores. Bolsonaro postou vídeo com 6 crianças, uma de colo. Gustavo Gaia postou vídeo com menores. Cleitinho postou vídeo com menores. Senadores, deputados. Para quê? Para dizer que o Supremo Tribunal Federal é o malvadão. E que coitadinha das crianças. Gente, não pode expor imagem de crianças num ambiente relacionado a crime. Não pode. E todos esses que eu falei para vocês postaram vídeos de crianças, filhos de pessoas que estão inclusive foragidas em relação ao 8 de janeiro, pedindo anistia, pedindo misericórdia, tentando causar uma comoção social das pessoas da população contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes, como se fosse Alexandre de Moraes que tivesse condenando essas pessoas ele por si só. Existe todo um trabalho da Polícia Federal, por isso que ela está sendo atacada. Engraçado que até agora eles não estão atacando muito, né, o PGR. O PGR que está pedindo a condenação de todas essas pessoas e o plenário do Supremo Tribunal Federal que está condenando essas pessoas. Não é Alexandre de Moraes, mas eles criam toda essa situação de factoide, de comoção social, expondo a imagem de pessoas incapazes, de crianças que são consideradas incapazes civilmente, por isso que tem o Estatuto da Criança e Adolescente que protege eles, tudo para causar uma comoção. Isso é crime. Isso é crime. E acredito que todos serão responsabilizados sobre essa situação. De uma banda, eles fazem isso para atacar o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, e de outra banda, eles também estão fazendo isso para atacar o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, que foi o delegado que indiciou Bolsonaro por vários crimes, a partir da investigação feita pela equipe dele. E por falar nisso, olha aqui. Deputado vira alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal após chamar delegado da PF de bandido. Delegado Van Hatten. Delegado, coitado. O deputado federal Van Hatten, ele virou alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal por representações feitas pela Polícia Federal. Ele chamou da tribuna do plenário o delegado Fábio Chor de bandido. Por quê? Porque ele está investigando Bolsonaro e os seus asseclas. É o principal delegado da Polícia Federal que investiga Bolsonaro, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Felipe Martins, General Braga Neto, toda essa situação ali que a Polícia Federal já colocou e já indiciou como organização criminosa. Almirante Bento Albuquerque, General Braga Neto, toda essa galera investigada e muitos já indiciados pela Polícia Federal por organização criminosa, por crime contra o patrimônio público, roubo das joias, por lavagem de dinheiro, por falsificação de documento público, por falsidade ideológica. Tudo isso já são indiciamentos de conclusão de investigação por parte da Polícia Federal, notadamente desse delegado Fábio Chor, que está sendo atacado por deputados e senadores, inclusive com imagem de crianças, como eu disse para vocês. Aí o que aconteceu? A primeira investigação aqui, ó, já foi aberta. E quem é o relator? Para desespero de Van Hatten? Flávio Dino. Flávio Dino é o relator aqui, ó. E eu acredito, inclusive, que Van Hatten não está sozinho. Como está sob sigilo, a gente tem acesso a poucas informações, mas acredito que esse grupo aqui vai estar junto com Fábio Van Hatten nessa investigação. Quem é esses aqui? Eduardo Bolsonaro,
Eduardo Bolsonaro fez postagem, fez vídeo expondo criança na mesma situação e atacando a Polícia Federal. Marcos Duval, senador, aí ó, fez postagem colocando a foto do delegado Fábio Shor, colocando foto de crianças, vídeo e colocando assim: procura-se o delegado e sua família. Expôs até mesmo a esposa do delegado. E o Oswaldo Eustáquio, segundo ele, foi a filha dele, e a Polícia Federal disse que não foi a filha dele, que foi ele que estava usando as redes sociais da filha dele, uma menor, postou inclusive o endereço e os dados do delegado da Polícia Federal. Foi quando o delegado começou a receber ameaças contra a vida dele e contra a família dele. Quem fez isso, Andréia? O Eustáquio aqui, ó. O fiozinho de ouro, tá com dó, leva para casa. Esse aqui, ó. Ele, segundo a Polícia Federal, usou as redes sociais, o Instagram da filha dele, menor de idade, e expôs a foto do delegado Fábio Shor e os dados dele, o endereço e o nome da mulher, o nome dele, incitando as pessoas a praticar crimes contra o delegado. Inclusive, aqui, ó, de acordo com a Polícia Federal, para tanto, os investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais para a prática das condutas valendo de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria. Além de tudo, são covardes. São covardes e têm que ser responsabilizados. Crianças e adolescentes precisam ser protegidos de bandidos, de fascistas, de extrema-direita, que tentam usá-las para ocultar a sua responsabilização, para ocultar a verdadeira autoria. E é isso que eles estão fazendo. Isso aqui é inadmissível. Por isso que, dentro desse contexto, eu acredito que a justiça ali da Espanha vai aceitar o pedido de extradição aqui de Oswaldo Eustáquio. Se ele não fugir de lá. Porque ele está sendo ajudado. Acredito, minha opinião, que ele está sendo ajudado, inclusive, por deputados e senadores aqui do Brasil. Golpistas tanto quanto ele. Viu? E outra situação aqui, ó. Esses aqui também fizeram postagem. Gilberto aqui, ó, do PL, deputado federal, também fez ataques lá da Câmara de Deputados Federais, e Van Hatten. E a Associação dos Delegados da Polícia Federal disse assim, ó, porque eles falaram que eles fizeram isso e falam isso, ataca a Polícia Federal e tem direito de falar isso por causa da liberdade de expressão, por causa da livre manifestação de pensamento e, além disso, eles têm imunidade parlamentar. E como eles têm imunidade parlamentar, eles podem falar e fazer o que eles quiserem. Não é bem assim. Aí a Associação dos Delegados da Polícia Federal já fizeram representações perante o Supremo Tribunal Federal contra todos e entrou, inclusive, com ações de indenização por danos morais. E a Associação de Delegados da Polícia Federal disse assim, ó, imunidade parlamentar não autoriza qualquer pessoa a propagar acusações infundadas e ofensas que tenham o objetivo de constranger o delegado que atuou no estrito cumprimento do dever legal, visando a desqualificar o trabalho técnico e independente realizado pela Polícia Federal. Porque, para além de tudo, eles ainda chamaram o delegado da Polícia Federal de bandido. Chamaram ele de bandido, Fábio Shor. Chamaram os policiais federais de cachorrinho de Moraes. Outro falou até um palavrão, que eu não vou falar. Então, eu acredito que tudo isso aqui já está no gabinete de Flávio Dino, assim como já está, e a gente já sabe, oficialmente, da investigação contra o deputado federal Van Hatten. E dentro desse ambiente aqui está também Oswaldo Eustáquio, que foi pedida a sua extradição. Meu querido, liberdade de expressão nós temos. Todo brasileiro tem garantida na Constituição Federal o seu direito à liberdade de expressão.
o seu direito à livre manifestação do pensamento. Mas isso não é escudo para o cometimento de crimes. Significa dizer que se você abusa desse direito, você está ofendendo o direito de outrem. A partir desse momento, você pode ser responsabilizado civilmente, com pedido de indenização, por crimes contra a honra, indenização, e você pode ser responsabilizado criminalmente, por calúnia, difamação, injúria, até mesmo, no caso aqui que eu estou falando, corrupção de menores, até mesmo no caso que eu estou falando aqui, tentativa de obstrução da justiça, porque já existe investigações, até mesmo corrupção de menores, como o caso aqui em tela. E no caso de deputados e senadores, eles têm essa liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento mais abrangente, é verdade. A Constituição garante isso a deputados e senadores, a imunidade parlamentar e a livre manifestação do pensamento no que tange a opiniões, votos e palavras. Está no artigo 53 da Constituição Federal. Mas isso não significa dizer que eles podem cometer crimes de calúnia, difamação, incitação ao crime, injúria, não pode. Eles têm essa ampla liberdade para a realização plena da sua atividade enquanto parlamentar, visando e estruturando o ambiente adequado para que ele possa realizar plenamente a sua atividade, visando o interesse público, buscando o interesse coletivo, e não usando ou tentando usar como escudo para o cometimento de crimes. Isso aqui é inadmissível. Por que eu digo isso? Porque se a justiça aceitar esse tipo de conduta criminosa como imunidade, se eles fazem isso contra um delegado da Polícia Federal, o que eles não farão comigo e com você? Por isso que eu tenho dito aqui, tenho repetido já algumas vezes, que eu acredito que a partir desses abusos constantes que virou, né, terra sem lei, né, em que deputados e senadores ameaçam, incitam o crime, injuriam, caluniam, difamam e acham que está tudo bem, que tem imunidade tributária, eu acredito que vai mudar os precedentes do Supremo Tribunal Federal em entender que essas condutas não podem continuar. Existe uma margem e um limite que já foi ultrapassado por muitos deputados e por muitos senadores que precisam ser responsabilizados. Senão, daqui a pouco, o que eles não vão fazer? Se fazem isso com Polícia Federal, com delegado da Polícia Federal, o que não vão fazer comigo, com você daqui a pouco, se o Supremo Tribunal Federal passar pano? Por isso, pode esperar. O Supremo vai para cima desse povo e não vai aceitar mais isso, de forma alguma, como ai, a imunidade parlamentar. Não, isso não é imunidade parlamentar. Isso é crime. E a Polícia Federal tá porra aqui de saco cheio dessa situação. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Esse povo só dá tiro no pé. Eles estão achando que atacando o Supremo Tribunal Federal, com essas pautas anti-Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal vai recuar. Não vai. O Supremo Tribunal Federal vai ficar ainda mais insatisfeito e vai com mais gosto para cima de Bolsonaro em relação à questão da anistia, da presepada, desses golpistas, bem como vai para cima em relação às emendas secretas, as emendas PIX, as emendas que a Flávio Dino suspendeu e que está tendo esse movimento aí de chantagem e de vingança contra o Supremo Tribunal Federal, seja por parte de deputados e senadores, Arthur Lira que o diga, seja por parte dos golpistas da extrema-direita, Bolsonaro que o diga, que está por detrás de tudo isso. Ora tentando desqualificar o Supremo Tribunal Federal na pessoa de Alexandre de Moraes, que vai botar Bolsonaro na cadeia. Ora tentando desqualificar agora o ministro Flávio Dino, porque barrou as emendas secretas, suspendeu, parou, não vai pagar mais, acabou, enquanto não arrumar os trem.
tudo lá com essa situação e achando que vão conseguir ter um resultado positivo de tudo isso. Vai ser um grande tiro no pé. É a mesma coisa em relação à Polícia Federal. Eles estão achando que atacando a Polícia Federal, chamando o delegado de bandido, chamando de cachorro de Moraes, de cachorrinha de Moraes, de uma série de outras situações tão pejorativas que eu não vou nem falar aqui, que a Polícia Federal, coitados, vai se sentir intimidada e vai recuar. Tanto que esse povo é burro. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Você pode ter certeza que é aí que a Polícia Federal vai para cima. Porque, querendo ou não, em toda categoria profissional tem um sentimento de corpo. Porque quando ataca um, está atacando a instituição. Quando ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca Alexandre de Moraes, ataca Flávio Dino, estão atacando o Supremo Tribunal Federal. Quando ataca um delegado da Polícia Federal, estão atacando todos. Quando ataca um agente da Polícia Federal, estão atacando todos. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. E é por isso que eu digo que Bolsonaro vai para a cadeia. E que Arthur Lira vai se lascar também com o Supremo Tribunal Federal. Não é porque o Supremo Tribunal Federal é perfeito ou que a Polícia Federal é perfeita. Não, não. Não é nada disso. É porque eles são burros e estão atacando as instituições e seus membros, achando que vão intimidar, mas não vão. Mas eu sei o que que é isso também. Eu sei o que que é isso. É desespero. É desespero. Porque sabe que o trem está afunilando. A Polícia Federal já informou que vai concluir o inquérito da tentativa de golpe em novembro. E a Polícia Federal vai colocar Bolsonaro na cena do crime do dia 8 de janeiro. Acredito, não só como autor intelectual, mas como mandante, como financiador da tentativa de golpe, que só não deu certo porque Bolsonaro fugiu. Se Bolsonaro tivesse ficado, as Forças Armadas iriam invadir a sede dos três poderes. Só que ele broxou. Ou não, né? Era mais lucrativo ele sair e fugir com 2 malas cheias de joia, que nem o tenente-coronel Mauro Cid disse que ele saiu com 2 malas cheias de joia, pegou o avião da presidência da república no último dia que ele podia, no dia 30 de dezembro, e fugiu para os Estados Unidos. Se ele tivesse ficado e tivesse tomado a frente, o fronte, como o próprio Almir Garnier, o almirante de esquadra da Marinha, disse que estava junto. Como o próprio outro lá, que eu esqueci o nome dele, mas eu mostrei ele essa semana passada para vocês, que foi intimado e que vai ter que prestar esclarecimentos, disse que a tropa estava pronta, que era o comandante da maior tropa do Exército do Brasil, que é investigado também pela Polícia Federal, disse que estava pronto, só que o comandante, o chefe, broxou, se acovardou e deixou o gado ir para o matadouro, que foi o gadinho. Aí hoje, ai, Alexandre de Moraes está botando papai e mamãe na cadeia. Quem botou papai e mamãe, vovó e titia na cadeia foi Bolsonaro. E hoje, Bolsonaro quer anistia. Vai se lascar, porque anistia não haverá. Nem mesmo esse Congresso caótico que representa as elites não vai aprovar anistia. Pra você ter ideia. Não vai, André, não vai. Não vai. Arthur Lira deixou dar um andamento para ver se ele conseguia fazer uma barganha de um acordo para liberar as emendas secretas. Tanto que foi dia 8 e dia 9 a reunião na CCJ que Arthur Lira deixou acontecer para aprovação das pautas anti-STF. Dia 8 e dia 9. Dia 10 teve o quê no STF? Reunião das emendas secretas. Aí Arthur Lira fez tudo isso usando o gado novamente dos deputados que estava achando que estava com a bola toda. Aprovou, aprovou, aprovou. E Arthur Lira usando todos vocês para ver se conseguia lá uma barganha no Supremo Tribunal Federal. Não conseguiu absolutamente nada, pelo contrário. Flávio Dino não recuou 1 milímetro. E eu li a ata da reunião. Flávio Dino ainda disse: eu quero os documentos de
todos os deputados e senadores, quanto que receberam de emenda secreta, quanto receberam, para onde foi o dinheiro e com o que foi gasto. Aí o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez o ofício, intimou e notificou todos os deputados e senadores a prestar conta. E Flávio Dino ainda disse: eu quero de todos, está lá na ata. Se você olhar lá no STF, está lá. E Flávio Dino ainda disse: eu quero de todos, porque eu quero mandar para a investigação para saber se houve desvio de dinheiro público, que isso é o crime de peculato. É o mesmo crime que Bolsonaro já foi indiciado pelo delegado Fábio Chor, peculato, roubar de publicou. Deixa de ser besta! E o que eu acho? Eu acho é pouco. Porque eles estão achando que vão atacar e que vai estar tudo bem. E por falar nisso, e por falar em achar pouco, Bolsonaro foi intimado. E o juiz já falou para ele: eu não quero nada por escrito. É pessoalmente. Você vai ter que ir e depor. Eu não quero nada por escrito. E o pior dessa história para Bolsonaro, você conta, eu conto, eu conto. Sabe por que ele foi intimado? Por causa de um aliado dele, do primeiro escalão, Silvinei Vasquez. Fez o juiz intimar Bolsonaro para depor pessoalmente. Vou repetir. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, aliado de Bolsonaro, investigado pelas blitzes e pelos bloqueios para os eleitores não chegar para votar nas suas zonas eleitorais, especialmente no Nordeste. Fizeram mais de 560 blitz no dia da eleição do segundo turno. Silvinei Vasquez entrou na justiça para Bolsonaro ser intimado para depor pessoalmente. Silvinei Vasquez não quer por escrito. Você tá brincando, André? Não tô brincando. Vocês acham mesmo que esse povo não vai começar a abrir o bico? Tá vendo que não tem para onde correr? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se correr, o Alexandre de Moraes pega. Se ficar, o Flávio Dino come. Vai começar a abrir o bico. O que aconteceu? Silvinei Vasquez aqui, ó. Juiz determina depoimento de Bolsonaro em processo contra Silvinei Vasquez. Decisão ainda estabelece que ex-presidente não poderá depor por escrito no procedimento que apura improbidade do ex-diretor da PRF. O que aconteceu? Silvinei Vasquez está sendo processado de tudo quanto é lado. E esse processo aqui que ele responde, sabe qual que é o resultado dele se ele for condenado por improbidade administrativa? Ele vai perder a aposentadoria dele. Aí tá lascado. Porque ele foi para a aposentadoria, Silvinei Vasquez. Se ele for condenado nesse processo aqui, ele vai perder a aposentadoria dele por improbidade administrativa. Aí o que ele fez? Tentando se safar da condenação, ele pediu para intimar Bolsonaro como testemunha de defesa dele. Aí Bolsonaro já mandou avisar que não vai, que a única coisa que ele pode fazer por ele é fazer por escrito. Silvinei Vasquez falou assim: por escrito não vale. Não vale. Eu quero o senhor pessoalmente me defendendo. É outra, né, é outra dinâmica a pessoa falando pessoalmente do que escrever no papel lá frio, onde o juiz lá não vai ver a cara do cara, não vai sentir nada, não é? E Bolsonaro podia fazer isso enquanto ele era presidente da República. Enquanto ele era presidente da República, que ele foi inclusive intimado pela Polícia Federal, você lembra? Bolsonaro nem apareceu, fez um trem por escrito lá. A Polícia Federal teve que engolir.
Quando Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal e tal, então, divulgou informações sigilosas, a Polícia Federal intimou Bolsonaro quando ele era presidente da República. Bolsonaro nem apareceu lá, só mandou o advogado dele dar um trenzinho por escrito, uma justificativa por escrito e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque Bolsonaro era presidente da República. Só que agora Bolsonaro não é bolufa nenhuma mais. Aí o que Silvinei Vasquez fez? Entrou na Justiça Federal, pedindo para o juiz obrigar Bolsonaro a comparecer pessoalmente para depor. O juiz falou: vai pessoalmente depor. Vai depor aonde, Andréia? Na Controladoria Geral da União, que tá andando o processo que pode declarar a improbidade, o ato de improbidade, que é um ilícito civil de Silvinei Vasquez, que tem como uma das consequências a cassação da aposentadoria dele. Por isso que ele está desesperado. E sabe o que Silvinei Vasquez fez também? Entrou na justiça para obrigar a outra a ir depor também, ser testemunha e falar pessoalmente. Quem? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Isso aqui é um processo administrativo civil. O processo criminal está correndo na Polícia Federal. Silvinei Vasquez foi ouvido segunda-feira passada no processo criminal lá na Polícia Federal e Anderson Torres foi ouvido essa segunda-feira, que tem como consequência pena, cadeia, prisão. Esse outro processo de improbidade administrativa, a principal consequência é a penalidade de cassação da aposentadoria. Por isso que ele está desesperado. E Bolsonaro vai ter que comparecer para depor pessoalmente. Em relação ao Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que tinha Bolsonaro aqui em cima, Anderson Torres, ministro da Justiça aqui, e ele aqui, ó, o Silvinei Vasquez abaixo, hierarquicamente. Ainda não saiu a decisão, mas se mandou Bolsonaro ir pessoalmente, com certeza Anderson Torres também vai ter que ir pessoalmente. Ou seja, ou vocês me livra dessa e tira minha responsabilidade por ter feito as blitz, porque eu estava obedecendo ordens, ou eu vou abrir o bico. Ai, meu Deus. É público e notório que esse Silvinei Vasquez fez as blitz a mando de alguém. Diretor da Polícia Federal, dia de eleição, não tem nem blitz em cidade, gente. Não tem nem blitz. Não pode ter nem prisão. E o cara foi fazer blitz, mais de 560 blitz. Ou vocês me livram dessa, ou eu vou abrir o bico. É mais ou menos isso a mensagem passada. E Bolsonaro vai ter que depor pessoalmente perante a Controladoria Geral da União sobre esse processo aqui que pode desembocar na cassação da aposentadoria de Silvinei Vasquez. E o bicho vai pegar. Você já ouviu aquela história que quando você toca no bolso da pessoa, a pessoa vira bicho? Tá aqui, ó. É só tirar. Tuc! Você vai ver o passarinho cantando. Aí você vai ver o passarinho cantando, entregando todo mundo. Não deixa mexer no meu bolso, não, porque se mexer no meu bolso, se eu perder a minha aposentadoria, vocês vão se lascar. Aí você fala assim, André, mas no processo criminal, se ele for condenado, ele não pode perder a aposentadoria também? Pode. Verdade, muito bem observado. Só que tem um porém. Processo criminal demora. Pegou o código? Processo criminal para chegar no final demora. Tem ampla defesa, contraditório, tem o princípio do indúbio pro réu, inocente até que se prove o contrário, recursos e recursos. Não obstante, ele não vai ter muito recurso porque está no Supremo Tribunal Federal, a questão da investigação dele, porque tem ligação direta com a tentativa de golpe. Mas esse processo de improbidade administrativa, ele é rápido, ele não demora muito, entendeu? É um processo civil. Civil administrativo, ele não demora muito. Então, isso aqui vai sair muito mais rápido que o criminal. E se isso aqui determinar a cassação da aposentadoria dele, aí você vai ver passarinho cantando e entregando todo mundo. E o que ele fez aqui de entrar na justiça para obrigar Bolsonaro a depor pessoalmente, já é um aviso. Ou vocês me livram, ou todo mundo vai entrar pro pau. Eu vou entregar quem estava acima de mim, que quem estava acima dele era o ministro da Justiça, Anderson Torres, e quem estava acima de Anderson Torres
que era o mandante de fato de verdade, que é Bolsonaro. Ou vocês me livram dessa situação para eu não perder a minha aposentadoria, ou eu vou abrir o bico. Tanto que entrou na justiça para os dois depor pessoalmente, porque não queria depor pessoalmente. O que eu acho? Eu acho é pouco. Você tá com dó? Leva para sua casa. Leva para sua casa. Você gadinho que tá aí, leva para sua casa. Ai, ai, ai. Olha, por falar em picareta, que você tá com dó, olha aqui. Seguranças da campanha de Marçal alegam calote de R$ 200.000. Pablo Marçal nega. Mas os seguranças de Pablo Marçal, durante a campanha, estão falando que não receberam o pagamento. Recebeu uma parte e ficou faltando R$ 200.000. Pablo Marçal também, né, para aparecer, ele colocou 20 seguranças para proteção dele durante o pleito eleitoral. 20. Inclusive tinha um de Goiás aqui, que foi o matador do Lázaro. Tava com ele lá. Aí o segurança agora quer receber. E diz que Pablo Marçal nem atende. Nem atende. O Pablo Marçal disse que não tá devendo nada, não. Pablo Marçal perdeu até o caminho de casa, né, gente? Porque Pablo Marçal gastou o que podia e o que não podia. Pablo Marçal, né? Ele vai ser considerado inelegível. Eu só espero agora que não seja antes de 2026. Eu quero que ele vá para 2026, porque ele vai rachar a direita e a extrema-direita na campanha de 2026, do mesmo jeito que ele fez no município de São Paulo. E isso, para o mundo progressista e os democratas, é bom. Mas ele vai ser declarado inelegível. Por quê? Você pode ter certeza. Ele abusou do seu poder econômico, abusou de tudo quanto é jeito. Ó, de tudo quanto é jeito. Abusou da questão de propaganda, de uso das redes sociais, mentiu, produziu documento falso, fake news, ataques e tudo mais. E a última dele, 2 dias antes do pleito eleitoral, dele ter soltado um atestado falso, acusando, dizendo que Bullos teve um ataque psicótico. Estava lá no atestado. Um ataque psicótico pelo uso abusivo de cocaína, assinado por um médico que tinha morrido já em 2022, cuja assinatura a filha dele, inclusive já está processando para Marçal, diz que não é a assinatura do pai. 2 dias antes do primeiro turno, Pablo Marçal jogou isso nas redes sociais dele. Aí depois ele falou que não, que ele fez de boa fé, que ele não tem culpa, porque ele não produziu o documento, ele apenas expôs o documento. É a mesma responsabilidade. Só que a dele é pior um pouco. Por quê? Porque ele era candidato. E ele tinha interesse direto em desqualificar Bullos. Então a responsabilidade dele é até maior daquele que falsificou o documento. Pra você ter ideia, por causa das circunstâncias. Aí se dá um de bom moço, faz aquela cara de Madalena arrependida e diz que fez de boa fé. Não, eu fiz de boa fé. Que boa fé é essa? Vai se lascar com essa boa fé. Aproveita e bota, bota, bota. Lamaçal se lascou. Fora Lira. Queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Não tô acabando a live ainda, não. Calma. Calma, 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 Caipora. E agora, saiu a pesquisa. Antes de todo o escândalo do apagão de Ricardo Nunes. Nunes tinha 53% das intenções de votos agora para o segundo turno e Bullos tinha 39% das intenções de votos, segundo a Real Time. Depois do apagão, teve agora a primeira pesquisa eleitoral. Ricardo Nunes, 53% das intenções de votos e Guilherme Bullos subiu. Foi para 42% a intenção de votos, as intenções de votos pela pesquisa Real Time da Big Data. Então, de 39, Bullos subiu para 42. E preste atenção aqui, ó. Nunes continua com 53%. E Bullos subiu para 42%. Ai, André, como que isso é possível? Muito simples. Primeira situação que é muito importante a gente dizer aqui para as pessoas ficarem atentas. Por isso eu já peço para você, coloque 50. Mais de 20.000 pessoas no pleito eleitoral de São Paulo queriam votar por Bullos, só que votou 13.
Bolos não é 13, bolos é 50. Bota, 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 meu querido. Então, muitas pessoas estão começando a saber dessa informação agora. Queriam votar em bolos e colocaram 13. Bolos não é 13, bolos é 50. Primeira situação é essa. Então, bota aí 50, para ninguém errar mais. Se essas pessoas que colocaram 13 na urna tivessem colocado 50, Boulos estava na frente, tinha ganhado na frente no primeiro turno de Nunes. Então, primeira situação, bota aí, Boulos 50, para ninguém enganar mais. Então, eu acho que isso aqui é conhecimento de que Boulos é 50 e as pessoas estão entrando no eixo. Segunda situação, indecisos e pessoas que anularam seus votos. Milhares de pessoas anularam seus votos. Milhares de pessoas não foram votar. Essas pessoas farão a diferença. E uma parte do eleitorado de Pablo Marçal, por incrível que pareça, vão votar em Boulos. Vão, André? Vão. Porque eles não vão votar aqui, ó, nesse aqui, que tem um monte de processo de investigação, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de propina, que é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, todo mundo sabe que faz parte da ala do Centrão, daquele governo, daquele do mais do mesmo e do muito do pouco. Entende? Então, muitos que aqueles que votaram em Marçal não aceitam votar aqui em Ricardo Nunes. Tanto que o próprio Pablo Marçal falou: vocês votem quem vocês quiserem, eu tô fora. Até porque o Ricardo Nunes fez o quê? O que o Ricardo Nunes fez? Desprezou o Pablo Marçal. Por causa de quem? De Bolsonaro. Que vê em Marçal uma ameaça. Assim como Tarcísio de Freitas, que apoiou desde o início Ricardo Nunes, vê Marçal como uma ameaça. E ele é. Se Marçal não for considerado inelegível antes de 2026, Marçal vai aprontar em 2026 do mesmo jeito que aprontou em São Paulo. Vai entrar para o pleito eleitoral para presidente da República e vai rachar a direita e a extrema-direita de cima a baixo. E eu torço para que isso ocorra. Então, essa situação aqui, ó, revela que Boulos tem chances reais de ganhar de Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão de São Paulo, junto com Tarcísio, junto com Bolsonaro. Tem chances reais. Não obstante, a gente tem que dizer, a estrutura liberal, neoliberal, ultraliberal, eles estão com Ricardo Nunes. A elite, parte da classe média. Significa dizer Faria Lima, significa dizer bancos, significa dizer Rede Globo, SBT, Record, Band. Então tem que tomar muito cuidado, porque a mídia corporativa tem uma capilaridade nas casas das pessoas muito grande. E eles vão sutilmente, outras nem tanto, nem tanto sutil, mas sutilmente eles vão jogando as situações para que as pessoas não votem em Boulos, que é progressista, que é democrata, e vote no neoliberal, no que vai governar São Paulo para a elite, que é exatamente Ricardo Nunes, que é a mesma coisa que o Tarcísio está fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, como que Boulos consegue, de certa forma, neutralizar essa estrutura que está junto com Ricardo Nunes? Rede social. Rede social. E no horário da propaganda política eleitoral, ele realmente fazer vídeos muito contundentes, que adentre de fato e de verdade nas casas das pessoas e que chame a atenção das pessoas. Porque aí ele consegue, em parte, neutralizar esse poderio da mídia corporativa, que com certeza, não tenha dúvidas, está apoiando Ricardo Nunes, mesmo que às vezes de forma velada. E outras de forma declarada, escrachada. E essa situação do apagão, que eu não digo que não é nem o apagão da cidade de São Paulo, é o apagão de Ricardo Nunes.
que ocorreu tem que ser usado e explorado para mostrar a diferença de um governo neoliberal que governa para a elite, leia-se, governa para privatizar tudo, de um governo democrata progressista que não entende que é assim. Pode até haver privatizações, mas em determinados serviços públicos essenciais não pode haver privatização. E isso quem defende é a esquerda, é o progressista, são os democratas. Enquanto os neoliberais, de centro, de direita e de extrema direita, acham que tem que vender tudo para que a elite vá lá e compre e fique cada vez mais rico e bilionário. Às custas do pobre coitado lascado do povo, que não vai ter uma prestação de serviço adequada, como não está tendo e não teve em São Paulo. Tem gente que está no apagão até hoje lá. Ai, Andréia, mas a culpa não é de Nunes. Grande parte da culpa é de Nunes, sim. As quedas de árvores ocorreram e derrubaram poste, derrubaram fio, derrubaram tudo, de situações que já podiam ter sido restauradas, não foram pelas quedas de árvores. E isso é competência do município. O município que cuida, que é a zeladoria da cidade, é o município que é responsável. Não é o governo federal, não é nem o governo estadual, não é a ANEL, não é a Enel, é o município que é o responsável. E fala sério aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se tem um prefeito que não consegue fazer esse ordenamento urbano de tirar as árvores que estão ameaçadas, porque assim, existem vários pedidos, centenas e centenas de pedidos de moradores, de pessoas que fizeram um pedido para o órgão competente para tirar a árvore, para analisar se a árvore está boa ou não está boa, nem foram analisar. E aquelas que já tinham laudo, que tinham que ser retiradas, porque não tinha mais raiz, estava oca, não foram retiradas. Se um cara não dá conta de organizar a cidade nesse sentido, que tem órgãos competentes para fazer isso em todo município, ele vai dar conta de quê, pelo amor de Deus? E dentro desse ambiente, aqui em relação a Goiânia, já vou advertir Goiânia. Goiânia está abandonada. Rogério Cruz perdeu as eleições. Agora que abandonou de vez. O cara tinha a máquina na mão, perdeu de forma vexatória, porque não soube governar. Teve que dar cargo demais para a igreja, né? Da igreja e tal coisa, teve que dar cargo demais para a pessoa, deu cargo para um monte de gente desqualificado, puxa-saco, incompetente. O que que aconteceu? Goiânia já estava largada. Agora que ele perdeu as eleições, até o outro prefeito assumir, Goiânia vai estar largada mais que tudo. E se vier uma chuva em Goiânia, vai acontecer pior do que São Paulo. Se brincar, vai acontecer pior do que São Paulo. Por quê? Porque teve um governo ruim. É a mesma coisa desse aqui, ó. A mesma coisa desse aqui. Esse aqui ainda agora está tentando resolver os trem. Cortar as árvores, porque pode ter outra tempestade. Cortar as árvores, tirar tudo para tentar. Aqui em Goiânia nem isso vai ter. Porque o prefeito perdeu. Então ele está se lascando para a cidade. E se ocorrer uma tempestade que ocorreu em São Paulo, vai ser pior do que em São Paulo, em Goiânia. Por quê? Porque não tem prefeito. É a mesma coisa de São Paulo está acontecendo, porque não tinha prefeito. Você entendeu? Ou não entendeu? Por isso, meu querido, isso tem que ser dito, tem que ser mostrado, tem que ser explorado, sim. Ai, mas estão politicando a situação. E por um acaso, a situação está ocorrendo por quê? Por causa de omissão, de prevaricação e de não ação de político. Então não tem como não politizar a situação. Porque é política. Você gostando ou não, você querendo ou não, é política. Ou não. Você vive no mundo maravilhoso de Bob's. Ou você vive no maravilhoso mundo de Alice das Maravilhas. Não, meu querido, você vive nesse mundo da realidade. Em quem manda é o político, quem faz é o político. Se não faz, é o povo que se lasca. Isso do âmbito federal, estadual e municipal. Ou não. A não ser que você faça parte da elite, né? Talvez não é problema para você. Você tem gerador, você tem teto solar, você tem toda uma estrutura que você não precisa nem do governo, não é verdade? Você só precisa das isenções tributárias, das imunidades tributárias. Porque do governo você nem precisa, porque você é autossuficiente. Você tem posto artesiano na sua casa, você não precisa de água, você tem teto solar, você tem gerador de energia, você não precisa do governo. Mas deixa eu te informar, a maioria do povo
precisa do governo e depende dele. E é por isso que a gente paga tanto tributo, exatamente para sustentar uma máquina que funcione. E essa máquina aqui não está funcionando. Essa máquina aqui para mim é um triciclo de criança de 2 anos, 3 anos, porque não está funcionando não, apagou geral. E pelo amor de Deus, vocês querem mudança para São Paulo? É bolos. E outra coisa, como o Lula é o presidente, está apoiando ele, Lula vai poder ajudar muito Boulos lá em São Paulo. Vai ser muito melhor do que Ricardo Nunes. Minha opinião, né? Minha humilde opinião. Mas cada um vota em quem quiser. Cada um sabe de si e faz o que quiser da vida. Por isso nós estamos numa democracia. Cada um vota em quem quiser. Você vota em quem você quiser. E quem ganhar, ganhou. Aí também não adianta ficar que nem o gadinho. Que aí, se o candidato dele não ganha, aí tem fraude. Ah, vai se lascar. Ganha quem o povo quer que ganha. Ganhou, pronto, acabou. Não gosto. Vou ter que aceitar e respeitar. Assim que funciona. Gosto, muito bom, parabéns. Tá bom, pronto, acabou. De 4 em 4 anos tem eleição. Vai, se organiza e participa do pleito eleitoral. Se quiser mudar, mostra que você é a melhor opção. Ou então, cala a boca. Enfia o rabo entre as pernas e vai trabalhar. Você tá falando isso pra quem, André? Você tá ficando doida? Não. Eu tô falando para deputados, senadores, ex-presidente da república, um monte de gente aí que tá chorando até hoje porque perdeu o Mané e não superou. E fica aí fica falando de fraude, porque voltou, né, você tá sabendo que voltou essa história de fraude em urna lá no X. Alexandre de Moraes já tá mandando bloquear. E o Elon Musk tá bloqueando, porque não vai desobedecer a ordem judicial mais não, viu. Não é besta mais não. Viu? O mito da liberdade de Bolsonaro tá baixando a bola. E tá obedecendo todas as ordens judiciais agora. E é o seguinte, eleição tem fraude só se eles não ganhar. Se eles ganhar, tá tudo ok, né? Tipo o PL, que recebeu mais de R$ 1 bilhão só de fundo eleitoral e fundo partidário esse ano, porque teve a maior bancada de deputados federais eleitos, 99 em 2022, e a segunda maior bancada de senadores. Aí está recebendo a maior parte do bolo do fundo eleitoral e do fundo partidário. Mais de 1 bilhão que eu estou falando, mais de 1 bilhão só esse ano. Aí não teve fraude, porque eles ganharam. Aí se o outro ganhou, que não é, que não é da organização criminosa deles, aí tem fraude. Cria vergonha nessa sua cara. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. O quê? Hã? Ah, não. Eu não acredito nisso, não. Você não tá falando isso pra mim, não. Código-fonte? Código-fonte! Pega o código, dá vergonha na cara. Meu querido e minha querida, dá aquela paradinha, dinhadinha, toca no like, porque quem gosta fica. Curte, comenta, compartilha, toca, 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 toca o gadinho, Andréia. Não, o gadinho a gente fala pra ele assim, ó, senta e aprende, porque tem um gadinho, sempre aparece um gadinho, coitado, arrastando o chifre no asfalto. Toca, toca, toca no like e bota, bota, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E Xandão, eu autorizo. Ô, Gonê, Garnê, ô, Gonezinho, eu vou te ligar, Gonê. Não fica brincando comigo, não, que eu vou te ligar. Gonê, cadê você? Bota aí, Gonê, cadê você? Oi! Oi, oi, oi. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Por quê? Porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Mas, Andréia, e quem não gosta? Vai se lascar. E tá tudo bem, não se preocupe, não se preocupe. Eu volto. Quem gosta fica, quem não gosta, tá perdido. Mas, de qualquer forma, obrigado pela audiência. Continue. Dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Coloca, sem anistia, somos resistência, queremos justiça e qualquer coisa, vai se lascar, aqui não, jacaré. Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.